Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam bem-vindos à aula de Estatística, Unidade 1. Sou a professora Maria Laura e estaremos juntos nessa unidade. Vamos lá? Estatística. Primeira coisa, vamos pensar o que é estatística. Estatística é uma parte da matemática, não é? Um ramo da matemática. Então, qual é a responsabilidade dela? De você buscar, coletar os dados, não é? Para que você possa estar organizando e representá-los de uma maneira mais simples possível, não é? Porque a forma de representação é o que faz com que a gente facilite o nosso entendimento. Muito bem. Dentro da estatística, nós podemos também estar observando que ela está em qualquer ramo dentro da sociedade, não é? E aonde ela nos ampara, não é? Para que você possa estar tomando as decisões. No mundo corporativo, isso é trivial, não é? Onde nós, os gestores e os responsáveis técnicos, os especialistas, juntamente com essas informações, podem tomar a melhor decisão com o menor risco possível. Isso é o objetivo, não é? Pois bem, então, observando aqui, como já falei, nós temos o risco, certeza absoluta daquilo que vai acontecer? Não, a gente não tem, né? E quanto à turbulência, o que seria isso? Você tomar a decisão sem nenhum dado técnico, nenhuma informação. Mas não é essa a melhor forma. Para que você possa tomar a decisão, você tem que estar amparado com os dados coletados, com as análises, para que você possa estar tendo a menor possibilidade de erro nessa tomada de decisão do seu negócio. Tá certo? Muito bem. Então, dentro dessa área de atuação da estatística, como nós já sabemos, que está em qualquer segmento, seja na saúde, seja na área de exatas, então nós temos essa estatística, como nós representamos ela, não é? Ela pode estar sendo representada através do índice de desenvolvimento humano, que é esse indicador aqui, não é? Nós podemos estar representando ela através de uma tabela, podemos estar representando através de uma representação gráfica, não é? Então, muito bem, chegando a essas informações, qual é a melhor proposta, não é? Como nós chegamos na melhor clareza de todas essas informações? Através do processo estatístico. Então, o processo estatístico nos leva a esses resultados, não é? Que nós estamos vendo aqui, dessa tabela, dessa distribuição, ok? Muito bem, chegando nisso, não é? O que nós vemos? Temos que analisar qual vai ser o ambiente que nós vamos estar trabalhando, qual a população que nós vamos estar buscando para o objeto do nosso estudo. O que é a população? Vamos entender o que é população. População é um conjunto de resultados, respostas, medições, contagens que possuem pelo menos uma característica comum. Então, isso é necessário você estar atento, não é? Então, não pensamos só em pessoas, pode ser qualquer dado, qualquer informação, qualquer objeto de pesquisa aonde você vai estar observando, não é? Para que você possa estar analisando, para que você possa resolver a sua pesquisa da melhor forma possível. Pois bem, mas a população é um ambiente com muitos elementos. Sendo assim, não é viável você trabalhar com uma população. Tanto é que nós temos, dentro da estatística, nós temos dois subgrupos. Nós temos descritiva e temos a estatística indutiva, né? Ou aplicada também, podemos fazer a referência. Aí, no que se refere à descritiva? Essa descritiva é a qual que nós vamos estar focando nesse primeiro momento. Ela é responsável por todos esses processos, onde nós vamos entender como é que coleta as informações, como organizamos e como vamos representá-las, certo? Pois bem, então a descritiva ela vai trabalhar especificamente com a amostra.
Porque a amostra é o subconjunto dessa população. Então, a amostra, através desse estudo, vai estar analisando, né, obtendo essas informações e trazendo, através da relação da estatística indutiva, vai estar trazendo essa análise para a população. Ok? Então, significa o quê? Que, primeiro, nós, nesse processo estatístico, nós estamos definindo, né, qual é a metodologia com qual nós vamos estar trabalhando, como é a descritiva. Ok, definimos a metodologia, certo. Agora, quem são as variáveis? As variáveis são os dados que nós estamos obtendo através dessa análise. Então, é o conjunto dos resultados possíveis desse fenômeno, né? Dessa pesquisa com qual você está se fazendo a referência. Então, nós temos, dentro das variáveis, nós temos dois tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa. Quando se refere à quantitativa, ou melhor, a qualitativa, significa que você está se falando de um atributo, né? De uma qualidade, ou a própria palavra já remete você a pensar, qualidade. Ok, nós temos dentro da qualitativa, nós temos as nominais e as ordinais. As nominais são os nomes, rótulos, né? Por exemplo, cor dos olhos. Então, nós temos castanho, temos verde, temos azul. Então, isso é uma variável nominal. Quando nós falamos em ordinais, nós falamos de ordem ou posição. Significa que ela tem uma organização, ela tem uma posição a ser seguida. Por exemplo, o estudo, né? Como nós trabalhamos no estudo? Como é que você se forma? Primeiro eu tenho que trabalhar no estudo, no ensino fundamental 1, em seguida ensino fundamental 2, superior, pós-graduação, e aí vai. Tá certo? Então, quer dizer, você segue em uma ordem. Um outro exemplo que eu também gosto de passar é quanto ao número de CPF, RG, ele também é uma variável qualitativa ordinal. Por que ordinal? Porque ele é só seu, não é de mais ninguém. E na hora que você está fazendo o seu cadastro, seu registro, esse número é só seu. Então, isso é uma variável, é um dado de um elemento. Certo? Então, onde que esse é um valor numérico? Mas lembramos que quando nós tratamos com variáveis qualitativas, nós não efetuamos nenhuma operação matemática. Isso precisa ficar claro. Mas mesmo assim, sendo um valor numérico, você não tem uma média de número de RG, você não tem uma média de número de CPF, porque é exclusivamente seu. Por isso que ele é denominado de uma variável qualitativa. Enquanto que nas variáveis quantitativas, aí sim, nas quantitativas, o que nós fazemos? Nós temos as medições, né? São a parte numérica, aonde você elabora o seu cálculo. Então, aí nós temos as discretas, que é a contagem, e contínuas, que são as medições. Nas discretas, contagem, vamos supor, idade. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, notas de um aluno, não é? Nota 2, 3, 0, 10, você conta, não é? Então, você faz a operação, você faz uma operação matemática com esses valores, não é? Você obtém uma média, você obtém dados e informações com esses valores. Como contínuas são medições, então eu me refiro a peso, altura, medida de um objeto, não é? Então, isso refere-se a variável contínuas, onde nós tratamos de maior número de elementos dentro dessa contexto, dessa amostra com a qual você esteja trabalhando, ok? Muito bem, então você já definiu, nós estamos trabalhando com a amostra, já sabemos os tipos de variáveis, já estamos atuando. Agora, como obtemos essas informações? Como que nós coletamos essas informações? Aí nós temos a amostragem. Então, dentro da amostragem, então nós vamos ter essas relações, né, entre amostras, populações, as previsões, né, esses valores reais e prováveis. Que valores reais e prováveis são esses, né? Dentro nesse exemplo que nós estamos vendo agora, vocês vão observar que nós estamos trabalhando com um tipo de uma tabela que ela tem duas entradas, onde ela tem entrada
vertical e a entrada horizontal. São dados que foram apurados através de uma amostragem que nós denominamos de amostragem estruturada, ok? O que acontece? Ou melhor, por estratos também, né? Estruturada por estratos. Por quê? Nós trabalhamos nesse gênero, nós temos segmentos de mulheres e homens. Nós fomos analisando idade dada em anos, nível socioeconômico, nível de escolaridade e localização geográfica. Ok. Então, nessa tabela, eles tiveram quais valores reais? Nós tivemos valores baseados numa amostra de uma população de 2.000 pessoas, onde nós obtivemos essas informações percentuais e a relação provável referente a essa amostragem, nós temos a 52,3% de mulheres, a população de 2.000, 1.046 mulheres, relacionando com elas. Se for homens, 47,7% equivale a 954 homens. E aí, vamos analisando percentualmente a relação de idade entre 16 e 20 anos, entre 21 e 34, não é? Entre 21 e 34, temos 30,7%, equivale a quantos mulheres desse grupo? 614 mulheres, não é? Então, nós podemos fazer a análise, então, entre 21 e 34, temos um grupo de 614 mulheres, pertence à classe B, nível socioeconômico, não é? 188, nível de escolaridade médio, temos 628, e a localização geográfica na Zona Sul, 410, ok? Então, essa daqui, ela é uma tabela estruturada. Então, é um tipo de amostragem, não é? Que foi viável para esse caso, aonde nós estamos analisando essa população. Muito bem. Sendo assim, vamos lá para a nossa interatividade. Um laboratório farmacêutico deseja lançar um novo medicamento, uma vacina, por exemplo, no mercado e para tanto precisa da aprovação dos órgãos competentes. Nessas condições, o laboratório deve: A. Aplicar o medicamento em todos os pacientes potenciais e tabular os resultados. B. Aplicar o medicamento em um pequeno grupo de pacientes potenciais e verificar os resultados. C. Aplicar o medicamento em 3 grupos, um grupo recebendo o medicamento, outro grupo recebendo um placebo e um terceiro não recebendo nada, para funcionar como controle. Lembrando que placebo é uma preparação neutra ministrada em substituição de um medicamento. D. Aplicar o medicamento no maior grupo de pessoas durante a maior parte de tempo e aí verificar os resultados obtidos. E não é possível nenhuma providência prévia. O tempo dirá se o medicamento deve ser aprovado. Vamos pensar um pouquinho e voltamos já.